Oi, como você está? O que eu sei sobre o meu convidado de hoje é que ele é formado em biologia, pedagogia e é um facilitador em CNV, comunicação não violenta. Algo que me parece ser para ele uma grande paixão. Meu entrevistado de hoje é o Fabiano. Oi, Fabiano, Oi, Lara, tudo bom? tudo bom? Eu quero te dizer que você seja muito bem-vindo, você é muito bem-vindo a esse espaço. Eu estou muito contente com a tua presença, com o fato de você ter aceitado esse convite, que eu sei que não é um convite muito simples, para vir falar de temas, apesar de você gostar, eu acho, de temas profundos, mas quando a gente vai falar de si, é sempre mais desafiador, né? Sempre mais complexo. Então, eu fico contente quando alguém se dispõe, sabe? Eu sei que não é fácil. Para mim, para quem é convidado, para qualquer pessoa, né? Se expor, se colocar sua verdade, a sua opinião, o seu ponto de vista, sentimentos, enfim. Isso é novo, é o desafio do canal até é esse, né, de trazer aquilo que nós somos, não só aquilo que nós fazemos, né? A gente está habituado a falar com facilidade aquilo que a gente faz, mas isso é só uma parte da vida da gente, né? Então, eu te agradeço, você sinta-se à vontade para ser Fabiano aqui, você não está num ambiente de risco. E eu quero começar te perguntando se você acha, sente, vê sendo importante conversar, falar sobre temas complexos, como política, religião, comportamento humano, sexo, esses temas que geralmente têm um certo tabu em torno deles. É, Primeiro, gratidão pelo convite. Quero agradecer também aqui a Gil Umbuzeiro, né, que é a sua amiga que fez a ponte, então, é uma pessoa muito querida. E é isso, né? Geralmente, as pessoas me chamam para falar sobre um tema, elas querem algo específico. E isso é gostoso, porque é algo que você domina um pouco mais. Quando você chama a gente para falar, eu, no caso, né, para falar de mim, é como se eu fosse olhar para mim agora. E aí tem a ver com a comunicação não violenta, que eu sou apaixonado, que a gente está mudando o tempo todo sem parar. Então, talvez o que eu fale para você aqui, né, se desatualize em poucas horas. Mas, claro que a minha essência vai aparecer, mas o que eu acho legal disso é que a gente aprende sobre a gente conversando sobre aquilo que é importante. E aí, quando você faz essa pergunta, né, se é importante falar sobre política, sobre religião, sobre meio ambiente, sobre sexo, é claro que é, na medida em que isso impacta a minha vida, a vida das pessoas, né, a vida de quem eu amo, a vida de quem eu não conheço, mas que impacta a minha vida, mesmo sem ela saber, mesmo sem ela saber, eu impacto ela. Então, sim, é muito importante conversar, e mais do que conversar, é aprender a conversar sobre isso. Porque eu acho que a gente toca muitas vezes, desde time de futebol até religião e política, como, como um jogo meio de competição, assim. Então, isso não me parece tão rico. Tem uma frase do Martin Luther King que diz: quando deixamos de falar sobre aquilo que realmente importa, começamos a morrer. Eu acho muito legal essa frase, uso ela em alguns momentos, trago ela para mim, inclusive, né? Porque tem a ver, mais uma vez, com o que você está falando. A gente precisa falar sobre aquilo que é importante. E isso não é fácil, não é agradável, porque quanto mais importante é para mim, mais difícil vai ser ouvir alguém que pensa diferente ou alguém pior, né, que me critica. Então, é desafiador, é um aprendizado, mas é fundamental. Acho que falar sobre esses temas, inclusive hoje, atualmente, é necessário, né? Mais do que interessante para mim. Acho que é para nós como coletivo, como sociedade, é fundamental.
Eu também percebo que eu acho que o coletivo, como você disse, perde muito por não colocar isso na mesa, não colocar isso nas conversas, em qualquer tipo de relação, né? Acho que todo mundo perde individualmente e o coletivo social também fica com um vazio ali, né? Fica um espaço, algo que precisa ser preenchido com coisas realmente que interferem, que afetam a nossa vida de fato, né? Sim. E eu acredito que, por exemplo, ouvindo você, ouvindo outras pessoas, né, eu vou ampliando o que eu penso sobre o mundo, sobre mim. Então, tem uma perda que é individual, tem essa que é coletiva, mas tem uma perda, inclusive, que é individual. Como que eu amplio a minha visão de mundo, minha consciência, o meu saber? É na relação com as pessoas. Eu estudo livros, mas isso é uma relação com alguém que escreveu o livro também, né? Então, eu acho mais agradável conversar com as pessoas, inclusive, ainda que goste muito de estudar, né, de ler. Mas é fundamental para a gente crescer. E aí a gente sai de um estado de compartilhamento, que é o estado básico humano, né, de compartilhar histórias, pensamentos, visões, para um estado de competição, né? Acho que está predominando uma visão no mundo de bons e maus, né, de amigos e inimigos, de nós e eles. E geralmente a gente está com medo das outras pessoas. Em alguns momentos esse medo se transforma em raiva. Enfim, acho que isso está na base de muitos problemas que a gente está enfrentando. Sim. Quando o indivíduo perde, inevitavelmente o coletivo perde, né? Porque o coletivo é só a soma dos indivíduos, né? É comum a gente ver analistas, especialistas falando do prejuízo que essa relação que o ser humano está com as redes sociais, através dos aparelhos de celular, com essa tecnologia nova que está... Tanta coisa a gente faz com o celular hoje em dia, né? Do seu ponto de vista, o desenvolvimento tecnológico, essa aproximação com enfim, com esse tipo de comunicação que a gente tem hoje, não só com outras pessoas, com a informação, está nos oferecendo algo de bom? Você vê isso? Eu vejo como uma oportunidade. E é algo novo. E sempre quando aparece algo novo, a gente não entende ainda muito bem como é que funciona. Então, a tendência é experimentar, e aí aquilo que a gente chama de erro aparece, que na verdade o erro, eu tenho até um pouco de medo da ideia do nome erro, porque é como se fosse algo ruim. E erro não é ruim, é fundamental, é necessário para o aprendizado, né? Então, uma criança não vai aprender se ela não levar uns tombinhos, não ralar o joelho. E aí, acho que a gente está ralando muito o joelho com a internet, muito o joelho com as mídias sociais. Eu não sei até que ponto a gente está aprendendo. Eu vejo vários movimentos, né, de uma internet mais ética, mais respeitosa, mais humana, mais saudável. Tem movimentos acontecendo, acho que tem muita gente adoecendo, e aí a gente está aprendendo muitas vezes, sim, pelo sofrimento, pela dor, não pelo... Um pouco de dor vai rolar, mas às vezes a gente não presta atenção nela. Então, é um meio extremamente potente. Eu e aí você aqui agora, por exemplo, a gente não estaria conversando. Eu faço alguns trabalhos de atendimento de empresa, de grupos, de casais, de crianças, que não ocorreriam se não fosse pela internet. Tem uma amiga minha que está morando na Costa Rica, uma amiga muito querida, e eu consigo conversar com ela né, dar um suporte ali no sentido profissional para a filha dela pela internet. Então, a gente não teria. E aí, quais são os problemas? Os problemas são relativos à ferramenta que a gente não entende, os estímulos que ela provoca, e aí aprender a lidar com ela. Então, por exemplo, aqui eu e você agora estamos em tempo real, ainda que alguém veja depois, mas a nossa troca é em tempo real aqui.
a internet, de forma geral, ela não é tempo real. Tudo que a gente vê é uma foto de um passado. E a gente, olha, na convivência, frente a frente, a gente já rotula as pessoas, a gente já, né, define uma pessoa por uma atitude que ela teve. Na internet isso é mais grave ainda, né? Então, tem um cara chamado Dominic Barter, que é uma referência em comunicação não violenta, alguém que eu admiro bastante, ele disse uma vez, isso ficou muito gravado em mim, não confunda a pessoa com o post, não confunda o post com a pessoa. Então, da mesma forma que o que eu estou falando aqui, eu brinquei, né, pode estar desatualizado daqui a algum tempo, imagina um post, né, onde você vê uma foto, onde você vê um escrito. Então, um ser humano é muito, muito maior do que isso. Então, esse é um primeiro ponto, a nossa consciência de que mesmo um vídeo de alguém é um registro do passado, é um conjunto de fotos que registram algo que passou, que talvez não seja mais real nesse momento. Além disso, a gente não percebe a potência humana de se transformar. Então, quando a gente olha para alguém, aí falando de política, né, eu defino ela com os rótulos, né, de bolsominion, de petralha, eu já fecho ela naquela garrafa e eu não imagino que ela possa mudar depois. Eu sempre estou lutando contra alguém X e que é igual a um monte de outras pessoas que são tudo X, né? Enquanto ela olha para mim e me chama de Y. Então, um monte de produto no mercado, como se o conteúdo fosse sempre o mesmo. E, na verdade, a gente está mudando o tempo todo, sem parar. Eu acho que essa percepção nos humaniza. E a internet, mais uma vez, prejudica. Uma outra coisa que eu acho que é grave é a sobrecarga de informação. Então, a ideia de eu ter 1.000 amigos é irreal, total irreal, né? Eu ser seguidor e acompanhar uma pessoa, muitas pessoas, tudo isso traz uma sobrecarga de informação e a gente não consegue ter uma amizade, por exemplo, mais profunda. Porque se a gente está conectado a muita gente ao mesmo tempo, não tem como ser profundo, né? Nessa conexão, acompanhar, viver de uma forma mais real essa humanidade dessa pessoa. Porque ela escolhe o que ela põe na internet, né? Eu e você aqui, dá para editar, né? Você falou, você comentou que dá para editar. Mas se a gente estivesse de frente, realmente, né? Não dá para editar. Eu vou falar de mim e o que eu falei, eu falei. E se eu falei algo que é estranho, é porque naquele momento dentro de mim estava estranho. E aí eu posso me rever a partir da sua reação. E a internet, ela não tem muito essa... Tirando os likes, né, o curtir, a gente não tem um feedback muito bom das pessoas. Então fica tudo mais difícil. A feição, o tom de voz, né? Quando eu escrevo uma mensagem ou quando eu mando enfim, né, um vídeo para alguém, eu não tenho muita noção de como isso está impactando a outra pessoa do outro lado. Sem contar uma ideia perigosa de que a internet é uma terra sem lei e que eu estou lidando com máquina. Na verdade, máquina é o meio, do outro lado tem gente, né? Então, tudo isso me preocupa, porque ainda acho que a gente vai apanhar um pouco. E aí, se a gente for pensar, né, no outro extremo, a gente tem acesso hoje a lives de pessoas extremamente interessantes para o nosso aprendizado, tem cursos online, tem muito material, mesmo no Instagram, Facebook, tem muito material de qualidade. E aí, eu vou fazer uma ponte aqui com a escola, né, que é uma paixão minha. E aí me parece que hoje o maior desafio não é o acesso à informação, mas selecionar a informação, transformar a informação em conhecimento. E aí tem muita gente que fala assim, a escola não vai servir para mais nada. Pelo contrário, a escola nunca foi tão importante. Porque hoje o professor, ele não tem tanta... Claro que tem uma responsabilidade por trazer conhecimentos, mas não no sentido dele ser a pessoa que traz, mas ele indicar e ele fomentar que algumas questões, algumas fontes, alguns temas apareçam. E aí, como que a gente discute esses temas? Que tipo de fonte você está buscando, e como você está trazendo, como você está ouvindo o que a outra pessoa está dizendo sobre esse mesmo tema.
Então, como isso impacta a nossa vida aqui agora? Tá, estou falando da Grécia Antiga, vamos imaginar um professor falando da Grécia Antiga, mas tá aí, como que isso é relevante para você aqui agora? Então, fazer essa ponte com a realidade, ajudar as crianças e adolescentes a não entrarem em armadilhas, né? A internet, eu fico um pouco angustiado que ela me parece um caminho cheio de armadilhas, né? Cheio de aquelas garras prontas a pegar, sabe, um animal desprevenido, ou uma teia de aranha onde você vai se enrolando. É isso, ela exige muita habilidade, muita presença, muita consciência para você não se perder. E eu falo por mim. Eu teve alguns momentos que eu assim, eu ia procurar uma informação X. A hora que eu vi, eu estava 1 hora vendo aquelas barras de rolamento, vendo vídeos totalmente inúteis. E tá, era um momento de diversão, mas eu não queria me divertir naquele momento. E aí eu fui envolvido. Então eu fico imaginando crianças, adolescentes, e muito de nós adultos, a gente está meio que sendo atropelado por essa onda, né? Eu sei, eu tenho a impressão, e não é uma impressão só minha, né? Não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Em alguns lugares eu ouvi sobre isso também. A gente está passando por um processo equivalente à invenção da imprensa. Está mudando radicalmente as relações, radicalmente os nossos meios de produzir, de existir, no sentido de construir a própria personalidade, identidade. Então, a gente não tem tanta noção ainda do quanto isso é impactante. Para as pessoas mais velhas, isso é quase que assustador, né? Porque é um outro jeito que se choca com um jeito que, sei lá, 20, 30 anos era muito, muito diferente. Bom, enfim, é isso. Eu vejo como uma oportunidade bastante desafiadora, mas extremamente potente. Se a gente souber estudar, se ajudar, resgatar algumas coisas que são princípios, né, que são básicas, são elementares. Eu estou falando de justiça, de respeito, de cooperação. Então, a gente não pode se perder disso que para mim é o chão, senão a gente se perde. É interessante porque, como você disse, quando a gente ouve alguém falar, a gente amplia a nossa visão de mundo, né? Porque a gente está vendo sobre outra perspectiva aquilo. E com a internet, isso fica muito expandido, né? Então, assim, ela potencializa muito a comunicação. Porém, é quase que se a gente se afogasse, né? Com tanta possibilidade de expressão. O que você falou também, o fato de ter muitos seguidores, significa que eu tenho muita gente com quem contar, muitas pessoas com quem contar. Não é bem assim, a gente vê pessoas com milhares de seguidores que estão passando por depressão, um tratamento, um remédio, enfim, né? Isso não é lógico, não é óbvio. E é isso mesmo. A gente tem que aprender. Eu vejo como se fosse quase um espelhamento do mundo, né? O mundo, só que com as coisas podendo sair fora de contexto, né? Por conta do recorte de seu passado, de não estarmos ali no presente daquilo que está acontecendo. Eu acho que é legal esse sentido que você traz, porque me dá a impressão que a gente diminui os filtros daquilo que a gente pensa mesmo, a gente não fala, porque na sua frente talvez eu não falaria, mas ali na internet eu escrevo. Então a gente tá aflorando um pouco mais aquilo que existe dentro de nós. Então, eu acho que a gente teve um crescimento grande em termos de estudo, desenvolvimento social, em termos de desenvolvimento moral, né? Quando a gente pensa na relação com as crianças, a gente tem muita informação para você ter uma relação de qualidade. Quando a gente fala de diversidade, de temas ligados ao racismo, homofobia, por exemplo, que são temas sensíveis, então a gente tem muito conhecimento nesse ponto. Então parece que a gente avançou muito, mas dentro das pessoas isso não está muito bem resolvido. Então pareceu que a gente avançou bastante. E quando algumas pessoas falam, está tendo um retrocesso, eu acho que não. Eu acho que é porque a gente não trabalhou tanto no sentido educacional.
Aí, quando eu falo de educação, eu falo ela no sentido muito... Ela é a fonte, para mim, né, do real desenvolvimento, assim como ela é a fonte da violência. O Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele diz, né, a educação, a violência não é fruto de uma doença, é de um processo educacional. Então, eu não me cuido, eu me sacrifico e fico mal, e aí eu explodo com as pessoas. Ou eu acredito que para cuidar de você, Neila, eu preciso bater em você. Porque se você sentir dor, você não vai fazer de novo isso que é mal e errado. Então, mais uma vez, né, eu aprendi isso. E isso se reverte, se transfigura numa atitude violenta, no meu ponto de vista, pelo menos. Então, a educação é o que sustenta o nosso crescimento, é o aspecto intrapessoal que sustenta uma lei. Porque, de verdade, uma lei não impede uma pessoa de matar. Ela só dá a consequência legal possível, inclusive, que às vezes nem ela acontece. É isso, se você matar, você vai preso. Mas eu posso matar, posso ir na rua e matar uma pessoa. Não é isso que me impede. O que me impede é eu achar que isso não é bom para mim, não é bom para ninguém. É isso que me impede. E aí, pensando na internet, ela trouxe à tona, então é um aspecto que eu acho que até positivo, é a gente poder falar francamente sobre algumas questões que estavam lá enrustidas, travadas, né? Moralmente, como é que eu vou dizer assim? É feio falar, não pode falar isso. Hoje as pessoas perderam um pouco esse filtro. Aí qual que é o aspecto negativo? É que isso toma talvez uma força como aquela pessoa que está se afogando, é a minha perspectiva, né? Aquela pessoa que está se afogando, ela se agarra e usa toda a sua força para não desaparecer. Eu vejo essa violência na internet, aí falando de governo federal, né, esse radicalismo num sentido que, do meu ponto de vista, é mais autoritário, é mais egocêntrico, né, pouco empático, enfim, pouco cooperativo. Eu acho que esse suspiro, né, de que a gente precisa sobreviver, e aí vem com força, encontra a sintonia, tem uma força aí, enquanto que a maior parte de nós está naquele que está acontecendo, outras pessoas vêm com força e assumem o poder. Mas é isso, é um trabalho muito importante ser feito, não só dentro da escola, mas principalmente dentro da escola, que tem essa função institucional, né? E a família, ela educa a partir do quê? Do aspecto cultural, transgeracional, histórico, social, estrutural. Então, ela não tem uma força para se... Claro que tem, né? Os pais podem se apegar em algumas bases, mas é a escola que tem essa função. É a escola que obrigatoriamente estuda, investiga como se desenvolve um ser humano. Pelo menos deveria fazer isso. Então, acho que tem um papel maior aí da escola, não de dizer como deve ser, mas de entender as consequências e os caminhos possíveis para cada desafio, para o desenvolvimento, enfim, possibilitar que a gente dialogue, o que a gente está fazendo aqui. Então, não sei, se você é bolsominion ou sou petralha, não importa isso, não é esse o X da questão, mas se a gente aprender a se ouvir, né, eu aguentar você, no sentido de tanta diferença, mas enxergar em você uma essência que nos conecta, e você igualmente, putz, acho que aí a construção de caminhos, a cooperação, se a gente se vê como ser humano, como irmão, irmã, né, acho que a construção de um caminho fica muito mais fácil, e um caminho muito mais eficiente, que é outra coisa que me incomoda muito. Às vezes não é uma escolha perversa, né, uma corrupção, mas às vezes é uma escolha ruim mesmo, porque não tem diálogo, então a pessoa toma a escolha da perspectiva dela. Então são caminhos ineficientes muitas vezes. Eu não estou negando, às vezes, uma intenção perversa que pode existir, mas às vezes nem é isso que é o grande problema, é ineficiência, ineficácia, né? Enfim. Estou viajando um monte aqui, mas tudo me parece conectado. Sim, está tudo incluído. Isso que você falou da educação, né? A gente aprende a viver, né? A gente não nasce sabendo a viver. E as informações são fundamentais para que a gente tenha uma vida melhor, né? Um bem viver. Ninguém está aqui
lutando diariamente para ser infeliz, né? Está todo mundo buscando, de alguma forma, uma paz, né? Uma tranquilidade, né? Em vários aspectos. E com esse tanto de informação, a gente fica, assim, tem que saber ter discernimento, né? Qual a informação que vai contribuir para o meu bem viver? Quem está do meu lado, vamos dizer, quem está para... Não que a gente tenha que procurar inimigos, mas em quem eu posso confiar? Porque a vida é assim, né? Em quem eu posso confiar? Quem está para... em quem eu posso contar? E aí escolher essas informações, seja na escola, seja com a família, seja na internet. Informação tem de monte, mas selecionar qual vai contribuir para o meu hoje, para o meu amanhã, aí é o que está o grande X da questão, né? Sim. E aí, pensando em educação, a gente precisa ter pessoas que vivem isso, e não que falam sobre isso. Então, não tem como o professor ensinar autonomia se ele é heterônomo, né? Traduzindo aqui, não tem como um professor ajudar uma criança a agir com base em valores como respeito, né, humildade, justiça, solidariedade, cooperação, ou seja, ela não faz isso porque tem uma pressão externa, né, porque tem alguém dizendo. Então, a autonomia, ela se move a partir desses valores, cuidando de si e do outro. Se o professor, ele só chega no horário, porque senão ele vai levar uma advertência. Se na hora ali que tem um problema, ele pune a criança, em vez de dialogar sobre o problema e construir um caminho com ela sobre aquilo. Então, a gente precisa vivenciar aquilo que a gente acredita. A gente só oferece o que a gente tem, né? Como o café no bule. A gente só oferece o café que a gente tem dentro da gente. Então, esse cuidar de si, se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, por si só, já está, por si só, não, para mim é o ponto principal, para a transformação, para a educação, enfim, a gente vai desdobrando, né, é uma atmosfera que a gente vai criando, o tom de voz, tudo, o tom de voz, as ideias, os caminhos, eles são um efeito disso aí. Nada como a verdade para... Acho que a verdade, o exemplo, né, como você disse, aí, o exemplo, a experiência, ela nos ensina uma velocidade, né, muito mais rápido, né? Na teoria, a gente precisa fazer aquilo, introjetar, entrar. Num exemplo, aquilo é muito rápido, né? Um atalho e tanto. Me diga qual que é a sua maior busca na vida. Eu quero muito a ideia do propósito. Eu quero muito contribuir para esse mundo, né? Oferecer algo de valor, algo consistente, promover transformações, reduzir o sofrimento e, ao mesmo tempo, ter uma vida de qualidade, ter uma vida onde eu faça algo que eu goste, que faz sentido para mim, não que seja fácil, né? Que tenha um sacrifício, mas que faça sentido para mim, ter um mínimo conforto material. Para mim é muito importante, né, essa questão de ter o necessário. Então, os recursos ambientais, eu fiz biologia, né? Então, para mim é muito evidente o quanto que existe uma limitação, que esse planeta dá conta da gente, mas não do jeito que a gente está vivendo. Então, a gente poderia viver muito bem, muito feliz, sem estar num processo tão intenso de destruição, a ponto de não dar conta, né, do planeta se regenerar. Então, isso para mim é importante. Esses pequenos prazeres, né, de ter os amigos, de fazer um esporte, isso é muito importante. Mas, quando eu falo da minha busca, o que eu posso oferecer que vai usar ao máximo os potenciais que eu tenho, né, o que eu tenho de mais valioso. Então, não é simples isso, porque isso tem a ver com o que as pessoas estão buscando, com o que é importante para o mundo, o que é viável nesse momento, que se sustenta. Então, não é simples. Mas há muito tempo
há muito tempo, acho que vou pôr aqui, eu estou com 43 anos, há uns 10 anos, pelo menos, é a ideia de construir uma escola. Então, algo que eu busco, que eu imagino que seja um caminho que vai me atender essa necessidade de propósito, né, vivenciar a minha potência no mundo. Eu acho que é dentro de uma escola, porque eu passei por muitos lugares diferentes, né, na própria educação formal, passei pela assistência social, né, passei pelo poder público dentro da educação, né, aí numa parte mais de gestão, eu estava como diretor pedagógico, trabalho, né, em empresas em alguns momentos, nesse processo de formação de professores. Então, tudo isso é muito bom, me alegra muito, né? Nossa, eu sinto um prazer enorme de poder levar a lógica da comunicação não violenta, né, essa linguagem para as pessoas. Mas me parece que a escola tem uma potência ímpar. São relações que são intensas, no momento de vida extremamente, né, aberto, porque as crianças modelam, né, elas imitam o adulto, os adolescentes, de forma não tão direta, mas também tem os adultos muito como referência, e a gente a gente tem uma convivência, né, eu não vou fazer uma formação e vou embora. Então, trouxe algo legal. Não, eu tô querendo muito essa ideia de ter uma terra, de plantar, mas não só plantar, aguar, cuidar e construindo, para ter até, para mim é muito importante essa questão das relações mais profundas. Eu me sinto muito feliz, né? Mesmo às vezes por encontros virtuais, com o carinho das pessoas, né? Com o que eu percebo que como impacta a vida delas, mas eu sinto falta dessa continuidade. A gente se deu acompanhada, a gente está junto por mais tempo. Então, e é isso, né? É uma escola que tem um pouco de tudo isso que eu já vivi. Ter a comunicação não violenta, né? Dentro da educação não formal, né? Dentro da área social, sempre teve um foco muito grande na vida das pessoas, ensino aqui agora, nos aspectos políticos, tanto dentro da instituição quanto do bairro, no posto de saúde. Então, isso dá muito sentido para a vida que a gente está vivendo ali dentro. E eu queria, e isso não é algo estranho para a escola. Muitas experiências têm essa perspectiva. Então, eu gostaria muito de literalmente construir, abrir uma escola com a minha esposa, inclusive está aqui perto, está me ouvindo. A gente tem esse propósito faz bastante. Aliás, antes da gente se conhecer, a gente já tinha essa ideia. Então, espero aí, em algum momento ter uma condição um pouco mais favorável que tá vivo aqui e vai nascer, espero. Isso amplia o termo formar, né? Essa sua vontade, esse seu jeito de fazer é formar, no sentido de qual a sua formação, né? Está sendo formado por um longo período, né? A gente não passa por 1, 2, 3, 5 anos e fala, pronto, eu estou formado. Sim. A gente vai se formando na vida, vai criando um formato, isso vai se mudando também, porque a vida vai mudando, coisas vão acontecendo de fora para dentro, né? As revoluções aí vêm industrial, tecnológica, enfim. Então, é uma formação contínua mesmo, né? Permanente. Então, Eu gosto muito da palavra desenvolvimento. Eu acho que ela representa, é isso, né? Aí tem a minha perspectiva de ser humano, né? Eu acho que a gente tem um potencial divino, a gente tem um poder gigante dentro de nós, mas a gente ignora, literalmente, ignora porque não tem contato, mas ignora por não acreditar também. Então, a gente não é acreditado e a gente acaba não acreditando. Então, eu acho que as experiências vão desenvolvendo, vão mostrando, porque o que tem dentro de você, só você sabe. Eu só posso oferecer, né, um espaço para que isso venha à tona. E é isso, provocações no bom sentido, né? Provocar, refletir, né, questionar, né? E a comunicação não violenta, a educação é assim, mas
a educação deveria ser assim, ou melhor dizendo, mas a comunicação no momento, ela questiona o tempo inteiro, é isso mesmo que você está pensando? Você está pensando de você, é isso mesmo? E sobre as outras pessoas, sobre o mundo, é isso mesmo? Então, a ideia é desapegar o máximo possível de certezas para que, no final das contas, fique aquilo que é realmente essencial e sólido, né? E, a partir daí, a gente consegue desenvolver com muito mais potência, porque não está funilado por, né, enfim, por crenças, por medos e por aí vai. Então, é o que eu mais gosto de fazer. Que será que essa criança, quem será essa criança? E aí, quando eu tô com adulto, quando o bicho tá pegando, né, eu gosto muito de conflito, eu fico pensando assim, o que será que esse conflito está trazendo de sugestão? Porque é um convite, ele é nutritivo. E tudo isso, para mim, é um processo de desenvolvimento. A dor vem muito por uma ideia de, pronto, agora, como você falou, né, agora eu tô pronto. Mas não, é ilusão gigante, né? Ah, agora minha casa tá ok, agora minha filha tá ok. Não, não vai, né? O processo de equilíbrio é permanente, de busca pela felicidade é permanente. E aí tem muito mais a ver com o caminho do que para um lugar, né, onde a gente vai chegar. É muito no aqui e agora. Claro, plantando, mas eu não vou ser feliz quando nascer o fruto. Né? Eu estou feliz plantando, isso por si só já me paga o dia. Não é quando nascer, não é quando eu for reconhecido ou quando eu for pago, né, financeiramente. Tem a ver com o aqui e agora, muito com o aqui e agora. Aqui agora vai nos dando referências, né? Porque a gente vai, até onde a gente viveu, até hoje a gente só tem aquilo que a gente tem, a gente só sabe aquilo que a gente sabe, né? Você falou do meio ambiente, ontem eu vi uma notícia que me deixou bem impressionada, assim, porque por conta dessa coisa das referências, né? Quando a gente fala que a gente só dá valor quando a gente pede e tal, mas é porque a gente não tem umas referências e não para refletir ou ver onde tem aquela referência. Que na Índia, a poluição, eles estão no período de inverno onde não tem muito vento, o ar fica mais parado. E eles estão com um nível de poluição tão alta, mas tão alta, do ar, não só da água, do ar também, que o governo suspendeu as aulas por uma semana para as pessoas ficarem em casa por conta da qualidade do ar. Não, como se fosse diferente, né? O ar que está dentro de casa tivesse o ar que vem por queimadas, pelos veículos, né, combustão, e de indústria, enfim, de poluição. Então, assim, a gente não tem essa referência, né? Imagina ter que ficar em casa, a gente no Brasil, estou dizendo, não passamos por isso. Mas isso é algo que acontece se chegar num nível extremo, né? Ninguém sair de casa, 20 vezes, o ar está poluído 20 vezes mais do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, para ser respirável. Então, são coisas que são novas referências, né? Que a gente pode aprender com os outros, não precisa passar por isso para... Quais habilidades você percebe que tem, Fabiana? Além dessa de gostar, de ensinar. Isso é algo que eu gosto muito. É difícil, né? É uma pergunta boa para fazer para as pessoas que convivem comigo. Eu vou falar o que eu acho que eu tenho, mas eu acho muito importante que às vezes a galera fala assim, não, né? Uma questão meio, uma ideia de humildade, não ser arrogante. Isso é um equívoco, porque se a gente não valorizar o que a gente tem, a gente não usa literalmente, a gente não cuida, não desenvolve e não põe em prática. Então, esse autoconhecimento é muito importante, e essa pergunta é boa para me ajudar aqui agora. Eu acho que em alguns momentos críticos eu consigo ficar calmo. Então, em vários momentos, algumas pessoas, inclusive eu estou tentando resgatar o que as pessoas falam, né? Mas é isso, às vezes, nossa, tem uma coisa muito grave acontecendo. E às vezes eu fico calmo, e isso é legal. Primeiro porque eu fico calmo, isso faz bem para mim, né? Eu consigo enxergar melhor, mas porque isso acalma também as pessoas.
eu acho que tem a ver com o fato de que quando algo que está acontecendo é grave, mas não tem muito o que ser feito, ou tudo que foi feito foi o melhor, então eu fico em paz. Isso é engraçado, engraçado assim, né, entre aspas, mas isso é engraçado porque às vezes está tudo muito tenso e eu estou bem, e às vezes está tudo muito bem e eu não estou bem. Porque para mim, mais importante do que onde estamos, ou onde uma pessoa está, onde eu estou, é para onde estamos indo. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas muito felizes. Então, vou falar, por exemplo, de adolescentes com quem eu trabalhei, né? Muito felizes. Mas felizes por estarem se valorizando ou sendo valorizados por aspectos que eu acho que eram super perigosos, né? Então, uso de droga, participação de, né, em algumas atividades que, enfim, então eu ficava triste, mesmo ele estando muito feliz, preocupado, tenso, né? Enquanto que em alguns momentos eu via algo mais grave, mais sério acontecendo, mas eu estou falando de vários aspectos, né? Dentro da minha família, estou falando só dos adolescentes, mas às vezes eu via algo um pouco mais triste, mais dolorido acontecendo, mas, meu, isso foi bom, a pessoa se reorganizou, ela está seguindo por um caminho que, com certeza, daqui a algum tempo ela vai estar melhor. Diferente de quando, né, ela estava super feliz caminhando para um lugar que ia trazer dor e sofrimento para ela e para outras pessoas. Então, isso para mim é bem legal. Eu tenho um aspecto ligado à espiritualidade que eu gosto muito, que me fortalece, que é saudável para mim e ao mesmo tempo faz bem, né, para as pessoas com quem eu tô. Então, isso acho que é um ponto forte. Gosto de estudar, acho que é um ponto forte, né? Eu sinto prazer em buscar informações, conhecimento, né? Dentro daquilo que me interessa, claro, né? O que mais que seria um ponto forte? Acho que eu tenho uma certa ponderação, eu tenho persistência e ponderação, então eu não abro mão daquilo que é importante, mas eu acho que eu consigo esperar, né? Dentro da comunicação, eu acho que é muito legal que às vezes eu consigo escutar a pessoa mesmo ela trazendo, nem sempre, claro, nem sempre, mas muitas vezes eu consigo escutar algo que vai, né, que é difícil para mim, mas eu consigo às vezes, peraí, deixa eu escutar ela, sem ficar julgando, analisando, sem me escutar ao mesmo tempo, ou sem dar tanta importância para aquilo que eu estou pensando. Então, acho que em alguns momentos eu consigo fazer isso também. Eu acho que esses são alguns pontos que eu gosto em mim. É bom quando a gente percebe, que nem você falou, né? Porque a gente pode se desenvolver mais, pode aplicar aquilo a nosso favor na vida e importante Sim. perceber. E, E a e gente aí, e aí você me faz lembrar um que para mim é muito importante, é a questão da coerência. Eu gosto muito, muito. Então, às vezes, eu nem me preocupo, como que eu vou dizer? Para mim, às vezes, mais importante do que saber, conhecer, estudar, é levar isso para a prática. Eu acho que essa busca por coerência é muito forte, mas eu procuro valorizar muito essa questão da coerência. Enfim, isso é importante. A questão da simplicidade. E aí eu não sei se confunde o que eu tenho ou o que eu busco. Eu não sei até que ponto é algo que eu busco ou algo que eu tenho. Mas a coerência, a simplicidade, sabe? É, uma outra coisa que eu acho que aí já é mais fato, mesmo é a facilidade de lidar com grandes grupos. Então, falar em público, trazer algum assunto que, para mim, claro, né, que eu domine um pouco melhor, mas eu tenho facilidade de compartilhar conhecimento, de estar com grandes grupos, independente de serem crianças, ou adultos, ou adolescentes. Acho que é isso. você, vocês têm duas filhas, dois filhos, um casal, como que é? É um casal.
Um menino de 1 ano, chamado Zuri, e uma menina de 3, chamada Abayomi. Então, há 3 anos você é pai. Há 3 anos, há pouco mais de 3, né? Porque Assim, quando a mãe, a gente já começa a pensar, eu acho que a gente podia pensar, né? E aí a gente já está meio que se construindo. Acho que essa construção de pai é desde, né? Porque o que eu sou hoje como pai é fruto de um monte de coisa. Mas eu acho que quando a gente pensa, acho que eu vou ser pai, já começa a construir aí um ser com papel de pai. E aí, quando nasce, putz, é uma construção permanente, né? De ser pai é toda vez, o tempo inteiro, estou aprendendo ainda. a pergunta é essa: como é ser pai? É um dos papéis, né? Temos muito, tem vários outros na vida. Como é este papel? Primeiro que é muito transformador, porque para mim foi, né? Porque literalmente me colocou numa nova ordem. Eu tinha um jeito de viver que era muito agradável para mim, e aí a gente entra num outro jeito de viver, que é agradável, mas nem sempre, porque exige bastante abrir mão daquilo que é importante para você especificamente. E aí é aquilo que precisa incluir, né? Precisa incluir as crianças, precisa incluir mais a minha esposa no papel de mãe. Então tem uma reconfiguração muito grande. E aí essa é quase que uma morte para um renascimento numa outra condição. Isso é muito legal, porque provoca, quando a gente está falando de desenvolvimento agora, experiências promovem o aparecimento de novas habilidades. Tem um ditado que eu acho lindo que diz, mais ou menos, os grandes navegadores devem a sua reputação às tormentas e tempestades. Então, eu diria que ser pai, ser mãe é passar por uma tempestade. E não porque as crianças sejam um problema, mas porque tira a gente de um lugar que é muito confortável, né? De uma rotina que a gente tem total controle, para uma rotina que você não tem controle. Eu não escolho acordar de madrugada. Né? As crianças acordam e, por consequência, eu acordo. Sim, isso é uma escolha. Ao mesmo tempo, é uma escolha, claro. Né? Eu escolho cuidar do meu filho. Eu escolho acordar de madrugada. Eu não vou pagar alguém, ou eu não vou. Não vai ser essa. Dentre as nossas funções, né, como pais, essa não vai ser a função da minha esposa, vai ser minha. Então, claro que é uma escolha, mas eu digo assim, eu meio que fui obrigado a, diante desse contexto, realizar escolhas num contexto que era muito diferente, né, anteriormente. Então, tem um aprendizado gigante, para mim foi muito forte esse sair de si um pouco, e aí ter outra pessoa, literalmente, porque assim, a lógica do outro ser tão importante quanto você, isso já era claro na minha mente. Então, eu já tentava, claro, lidar com as pessoas, tentando cuidar delas tanto quanto de mim e de mim tanto quanto delas. Beleza. Só que eu faço isso por meia hora, por meio período, por um dia. Beleza, até que rola, muitas vezes não rola. Outra coisa é ter alguém 24 horas, né? 24 horas com você, precisando de você, dependendo de você. Isso é muito desafiador. Então, é isso. Como que eu vou cuidar do Zuri, da Baiô e de mim ao mesmo tempo, só que sem feriado, sem agora eu vou... Não, agora eu não quero ser mais pai, agora eu vou deitar e vou descansar. Não dá, né? Eu continuo sendo pai, mas eu busco não me restringir à função, à imagem de pai. Eu não quero me perder, né, na minha amplitude, na minha imensidão. Eu não me conheço ainda, eu não sei quem eu sou. Eu não quero, na verdade, eu não quero saber, porque para não me limitar. Mas o papel de pai está muito presente. Então, eu vou fazer algum esporte, é raro. Então, resgato algo que é importante, é mais difícil.
outro dia eu e a minha esposa, a gente pôs uma música para dançar forró, porque é isso, meus filhos não sabem que eu danço forró. Então, a imagem de pai, para mim, é muito restrita. Eu não quero que eles tenham essa imagem desse pai. Eu sou muito mais do que isso. Então, trazer uma diversidade, me trazer na relação, de uma forma, claro, que seja saudável para eles, para ele e ela, para mim é muito importante. E eles saberem mais de mim, eu saber mais. Ah, eu tenho uma historinha que é muito boa. A Baiô, a minha filha, ela gosta ainda, na verdade, de escutar Frozen, né? De um desenho animado, aí tem uma trilha sonora. E, pô, legal ver Frozen, mas eu falei, Baiô, agora eu quero mostrar uma música que eu gosto. Aí eu mostrei Bob Marley para ela. Então a gente vai alternando. E o que é engraçado é que tem uma vez que eu falei, Baiô, vamos escutar uma musiquinha? E eu já fui querendo escutar Frozen mesmo, né? Porque eu já estava na pegada de escutar Frozen. Aí ela falou, não, papai, eu quero escutar Bob Marley. Aí eu falei, Baiô, vamos escutar Frozen, depois a gente escuta Bob Marley. E a hora que depois que terminou essa conversa, eu falei assim, meu, que doideira é essa, né? Eu querendo escutar Bob Marley, a gente discutindo e ela querendo escutar. Eu achei muito engraçado. Mas eu acho que é isso que é muito gostoso, que é muito rico, né? Eu aí aprendendo com ela e ela aí aprendendo comigo, sem esquecer que é o adulto que insere a criança no mundo. Então, qual é a lógica, como o mundo funciona, o que é ou não o mundo, vem muito dos pais. E, claro, o mundo pode ser, nossa, ele é cruel, perverso, as pessoas são más, cuidado. Ou pode ser, o mundo é potente, é maravilhoso, tem que tomar cuidado, sim, mas... Então, é o mundo que a gente acredita, é o mundo que eu acredito, ela vai absorvendo. As regras, os combinados, o que pode, o que não pode fazer. Então, é a gente que define. Mas eu estou falando para muito além disso, estou falando das vivências, das experiências, dos gostos, né, das falas das crianças que às vezes carregam uma sabedoria, das falas das crianças que nos incomodam muito, e para mim fica evidente que me incomoda muito, geralmente é porque ela está repetindo algo que eu estou falando, algo que eu falo muito para ela, né? Então, por exemplo, vários meses eu falo assim, Baio, agora não dá, o papai vai trabalhar, agora não dá, preciso lavar a louça, agora não dá, não quero brincar disso. E aí eu lembro que eu tava cheio de roupa, levando pro roupeiro, e caiu uma meia no chão. Mas sabe aquele negócio, se eu baixar pegar essa meia, vai cair mais 3 peças, sabe? Eu falei, Baio, pega a meia pra mim, por favor. Ela, não, papai. Baio, olha, eu tô cheio de roupa, pega pra mim. Não, papai, agora eu não quero. Eu fiquei tão bravo. Mas, na verdade, ela estava fazendo exatamente o que eu faço com ela. Porque ela ir brincar é menos importante do que eu ir lavar louça. Para uma criança é tão importante, ou mais do que lavar louça. Não? Então, se a gente pegar a perspectiva, mas é isso, é difícil, né? Esse sair de si, olhar pelos olhos da criança para entender, isso é muito desafiador. Então, é um aprendizado gigantesco, é difícil, né? Eu vou dizer que é difícil, principalmente, assim, para mim, né? A ideia de alguém depender de mim é muito, para mim pega, sabe? A ideia da liberdade, eu poder fazer as coisas e responder por elas, né? Então, se eu tô enfim, se eu tô dormindo bem ou mal, se eu tô me alimentando bem ou mal, se eu tô fazendo algo que é arriscado ou não é, se eu tô com pouca grana e vou precisar fazer ou não vou, ou seja, eu dou conta disso, isso vai cair sobre mim. Mas quando você tem filhos, né, a coisa fica muito mais difícil, né? Algumas demandas se tornam, algumas demandas maiores aparecem, né? E aí eu preciso cuidar mais de algumas coisas que eu não cuidaria se eu não estivesse sozinho, óbvio, né? Então, alguém depender de mim é um problema, é algo que me incomoda um pouco. Eu espero, né? Eu espero estar melhor daqui a algum tempo. Não que eu não esteja bem, mas na medida em que a criança vai ganhando autonomia, né? Ela vai crescendo, obviamente, ele vai ganhando liberdade, independência, mas principalmente autonomia, eu acho que eu vou estar mais tranquilo, porque eu tendo a lidar melhor com isso. Acho que basicamente é isso, né? É isso e mais um monte de coisa, na verdade, né?
É, eu não sou mãe, então só o papel de filha, né, de filha da minha mãe, filha do meu pai, é que eu tenho essa perspectiva do que vem a ser pai e mãe, mas eu tenho a impressão que não deve ser simples e fácil isso, mas que assim como para um pai e para uma mãe é gostoso ver um filho, uma filha feliz, de fato, né? Não essa felicidade momentânea, que você sabe que daqui a pouco aquilo vai trazer desconforto. Eu penso que para um filho também é gostoso perceber, sentir os pais felizes. Sim. Então, eu imagino que se eu tivesse um filho, assim, eu não sei se isso seria possível nem fácil, assim, cuidar da minha felicidade, do meu bem-estar, da minha satisfação, lógico, não excluindo, né, mas tentando dar um jeito isso, porque assim, se a gente fica satisfeito, essa satisfação transborda, eu tenho a impressão, sabe? De que fica, a criança sente, né? Ainda mais criança, que eu acho que é muito perceptiva, né? Essa coisa de Sim. ele está preocupado, ele não está bem, ele está cansado, ele está tenso. Pode não falar, pode não expressar, mas tem essa percepção, né? Do desconforto ou do conforto emocional, psicológico. E eu acho isso fundamental até como um processo de aprendizado para a criança, porque as mães, é muito comum se sacrificarem profundamente pelos filhos, e aí se descuidam, adoecem, ou perdem parte da sua potência, da sua vida, né? Muitas vezes se desconectam do mundo. Meu, é por amor. Claro que é por amor. Porém, será que será que ela gostaria que a filha ou o filho tivesse a vida que ela tem? E é isso que a criança Será? está aprendendo, né? Então, você buscar ser feliz, eu buscar ser feliz, é um ensinamento, é um modelo, é educativo para a criança. Então, falar não, cuidar de si, ter o seu tempo, continuar estudando. Então, se você quer que o seu filho no futuro cuide de si, tenha equilíbrio no cuidado com o outro, mas cuide de si também, estude. Então, é isso que você precisa vivenciar. E a gente nunca vai ser um modelo perfeito, e não é esse o objetivo. Até porque para criança é pesado demais, né? Tipo, eu não sou gente, porque olha como eles são perfeitos, eu nunca vou chegar. Então, é legal a criança perceber as limitações dos pais. Até para ela superar, muitas vezes, os pais. Então, ela fica mais tranquila. Então, nessa história aí de você cuidar de si, você ensina a criança a cuidar de si também. Porque, caso contrário, a gente fica com dois lugares. Ou eu sou inferior e preciso cuidar do outro, ou o outro é inferior e precisa cuidar de mim. E esses dois lugares são ruins, né? Então, ou ela vai abusar um pouco do outro e não vai cuidar de si, ou ela vai cuidar do outro sem cuidar de si. Acho que é. E aí também eu queria dizer outra coisa, né? É muito desafiador, mas é impressionante, né? Quando você trouxe, né, a felicidade do filho. E às vezes não é a felicidade, mas, tipo, o papai, sabe? Parece engraçado, mas ouvir o papai, e olha que é papai pra caramba, né? Mamãe então nem se fala. É muito prazeroso ouvir isso, né? Receber um abraço, a hora que meu filho deita no meu braço, assim, no meu ombro para dormir. A gente brincar, às vezes, de uma coisa, perceber eles descobrindo alguma coisa, eles investigando. Ontem, minha filha acordou no meio da noite e eu sentei no pé da cama dela, ela já ia empacotar rapidão, eu falei, não vou nem deitar, né? E eu fiquei sentado, não deitei com ela. E aí eu ouvi ela falando assim, deita aqui, papai. Pô, sabe, um prazer enorme, tão gostoso. E aí deitar e ela aconchegar. Então, é isso, é muito desafiador. E aí um amigo meu diz assim, que ser pai meu é muito, muito bom, mas é muito difícil. É muito bom, mas é muito difícil. A gente fica oscilando aí entre esses dois polos aí. O que é amar? Essa é boa. Eu acho que tem dois sentidos do amar, né?
tem um amar como sentimento. Um amar no sentido afeto profundo por alguém que você sente e às vezes não sente. Então, é perigosa aquela pergunta, você me ama? Mas você está perguntando de qual momento? Agora, não, agora eu não te amo muito. A gente falou um estresse, eu não te amo. Agora eu não bem, sabe? Mas pensando num outro nível de amor, que é querer bem, que eu acho que é o amor que nos une como seres humanos, como iguais, como seres importantes, independente do que alguém faça, ela precisa ainda, ela continua sendo o foco do meu cuidado, ela continua tendo dignidade, respeito, que precisam ser preservados. Então, isso para mim é o amor, no seu sentido mais profundo, mais belo, mais potente, que é inerente, na verdade, é inerente. Então, se eu fosse pensar aqui em definir, eu colocaria dessas duas formas, que é muito limitado, né, também ao mesmo tempo. Mas eu acho que já traz para mim, me ajuda muito a tentar personificar, vivenciar, trazer ele como experiência no dia a dia. E já me ajuda muito. Porque esse querer bem não depende de um afeto. Eu acho que ele promove um afeto, né? Quando alguém faz algo que para mim é muito grave, meu amor por essa pessoa é porque ela não é aquilo que ela fez. É porque ela tem uma essência bela, potente, divina, e que nesse momento ela só está confusa, desnorteada, equivocada, adoecida, mas que é passageiro. Isso é muito bom, não só para essa pessoa, mas para mim também, que em algum momento igualmente estarei como ela. Muito provavelmente num nível menos tenso, menos grave, ou tão grave quanto. Se eu não me cuidar, ou se eu não tiver minimamente um cuidado, né, do sistema, da comunidade, pode acontecer comigo. Entendeu? Então, isso me tranquiliza, de certa forma, porque sim, eu posso errar, sim, eu posso fazer algo algo do qual me arrependa, mas ao mesmo tempo me ajuda a me conectar com essa pessoa também, né, que está num momento difícil. E aí eu nunca vou ser instrumento de dor, eu vou ser instrumento de alívio, sem ser ingênuo, sem ser inocente. Então não é porque uma pessoa matou porque ela queria, né, mais conforto, mais respeito, porque ela queria, ou porque ela estava numa situação extremamente tensa, angustiante, e ela, enfim, que tudo bem ela ficar solta no mundo e continuar promovendo a dor e sofrimento que ela promove. Não. Mas quando ela vai presa, eu não quero que ela seja maltratada. Que ela coma bem, que ela durma bem, que ela tenha oportunidade de se rever, que ela tenha apoio, que ela continue sendo tratada com respeito, dignidade. Acho que amor, para mim, é um pouco isso, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, a não violência, para mim, tem a ver com essa condição, tem a ver com compaixão. E, e eu acho que isso é uma cura, e de alguma forma é o que nos mantém juntos, né? E aí, por que não nos mantemos juntos como planeta? É porque o meu amor e a minha compaixão não é para todo mundo, é para minha família, meu time de futebol, para o meu partido político, para minha escola, para o meu bairro. É um amor, mas é limitado. Acho que é isso. Você tem essa habilidade, esse gosto por ajudar no conflito de outras pessoas. Você costuma avaliar a sua vida, analisar os seus conflitos e
buscar perceber se a vida está indo na direção, se você está conduzindo a sua vida para a direção que você quer. Você para, deixa eu parar para ver como é que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Tem esse hábito? Sim, eu gosto de fazer isso, porque assim, tem um aspecto que é permanente, né, de autopercepção. E aí a gente vai avaliando, sim, mas uma coisa mais micro, mais tipo, o que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer esse mês, como é que foi ontem, o que eu vou fazer hoje. Mas em alguns momentos eu vejo que eu estou num grau, tipo, de angústia, ansiedade, aí eu preciso parar e investigar o que está acontecendo. E muitas vezes é isso que você está falando, né? É como se eu fosse realmente fazer um bom reajuste das velas e de repente até mudar um pouquinho os graus aí da bússola, né? Não é para cá, é mais para lá. Então não é um ajuste que acho que esse do dia a dia é isso aqui que eu quero construir e eu já estou alinhado para lá. Às vezes eu mudo aquilo que eu quero construir, eu mudo ou eu mudo profundamente o caminho para chegar nisso. Então é isso. Paro, revejo, questiono. E aí a minha esposa é importante, porque é com ela que eu compartilho as minhas... Porque eu ficar muito dentro da cabeça é perigoso, né? Acaba se perdendo um pouquinho. Aí eu compartilho e, e reajusto, né? Muitas vezes reajusto, muitas vezes a gente toma algumas decisões mais severas, né? Desde a economia do lar até na forma como a gente está se relacionando como marido e mulher ou com as crianças, ou com a família, ou em relação a um estudo, a um curso, vai assumir um curso novo, ou seja, são ajustes mais parrudos, né? Mais consistentes no caminho da vida. E quando você falou, né, dos conflitos, tem a ver com isso que você trouxe, mas talvez nem tanto, mas é o fato de ser o maior desafio para mim, né? Um dos maiores desafios é quando essa habilidade de lidar com conflitos com a minha esposa. E não que eu seja um cara violento, né? Ela tá aqui, não sei o que ela vai pensar, mas não um cara profundamente violento, mas eu vejo que eu tenho mais dificuldade às vezes mesmo, né? Com a minha esposa, com os meus filhos, com meu pai, de ser mais empático, tanto quanto eu sou com outras pessoas que às vezes eu nem conheço. Mas eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque pelo que eu estudo, realmente é mais difícil. Então, quanto mais importante é uma pessoa, ou um sonho, mais sentimentos mobiliza. Mais importante mais impactantes são as ações dessa pessoa. Então, exige mais equilíbrio, né? Quanto que uma pessoa que eu não conheço, o problema dela não me afeta, a vida dela não me afeta, a opinião dela não me afeta com tanta profundidade. É mais fácil de escutar. Então, isso é um outro ponto que eu busco sempre reajustar aqui, tem a ver com essa reflexão, como estamos vivendo, é assim mesmo que a gente quer, é o melhor que a gente pode, e às vezes a gente vai continuar do jeito que está, tudo igual, mas com um grau de consciência, de compreensão melhor. Acho bem legal esses momentos aí. Porque quando a gente sai de um lugar para ir para outro, a gente tem uma ideia na cabeça, né? E na hora da ida, não é exatamente como era na nossa cabeça. Aí entra a reação do outro, né? A transformação do mundo, e aí se a gente não parar para rever, a gente... E eu acho que o que você traz é muito importante para a gente diferenciar a bússola de mapa. A bússola tem a ver com a orientação, mais ou menos para onde você quer ir e algum lugar, talvez, mesmo, onde você quer chegar. Mas o mapa é que estabelece o caminho. Então, não dá para você imaginar que eu estou aqui, eu quero chegar aqui, tá, é uma linha reta. Não é uma linha reta. Então, às vezes tem um rio, você vai ter que atravessar, então eu quero chegar aqui, em vez de eu ir para cá, eu vou dar um contorno enorme. E às vezes a gente se ilude porque a gente cria na nossa mente um caminho, uma projeção. Planejar é muito bom, mas estar presente para olhar concretamente no chão onde você pisa
é tão importante quanto. Porque senão a gente fica, isso, batendo a cara na parede e tem uma porta meio metro para lá. Ah, não, tem que ser por aqui. E isso, é essa a grande diferença entre os valores, as necessidades, enfim, aquilo que é muito importante para qualquer ser humano, e as estratégias. Então, se prender estratégia é uma péssima alternativa. A estratégia você vai construindo a todo momento, com as pessoas, de acordo com as condições. Agora, respeito, justiça, propósito, ou construir uma escola, isso pode estar mais fixo ali. Como vai chegar lá, não sei. Mas vai sendo construído, né? Exatamente. O caminho se faz caminhando só, né? Sim. A teoria, a prática é outra coisa. Sim. Eu acho que a teoria, né, até puxando agora essa frase aqui para a educação, a teoria é importante para caramba, mas ela é orientação, ela não é o que você tem que fazer. Porque senão você ignora quem está na sua frente, você ignora a vida que está pulsando, as condições do ambiente. Então, a teoria, mal interpretada, ela enrijece, ela prende. Tem uma frase do Jung que eu acho que é muito boa para isso. Claro que ele é focado nessa questão da relação, né, no atendimento de alguém. Mas ele diz algo que é mais ou menos assim: conheça todas as técnicas, leia todos os livros, saiba todas as teorias, mas quando estiver diante de outro ser humano, seja apenas outro ser humano. Então, tudo que eu estudo é muito interessante para me ajudar em pensar e entender, pensar caminhos e entender o que está acontecendo. Na hora que eu estou com você, é eu com você aqui. Eu não vou trazer uma teoria e jogar em cima da gente, né? Da mesma forma que eu não vou trazer uma regra ou um combinado da semana passada para dizer, ó, tem que ser assim. Não, a gente vai ter que construir aqui agora. Então a teoria até ajuda, mas a gente às vezes sofre com a teoria ou acha que não tem nada. E é isso, né? Ah, a teoria não serve para nada. Então, mas o que sobra? A teoria não é boa, né? O que sobra? É a sua experiência cotidiana, o empírico, né? Semana passada deu certo, essa semana vai dar de novo. Claro que isso tem valor também, é a experiência. Mas é mais do que isso, né? Enfim, viajei aqui, viu, Lara? É a realidade, né? O que fica quando fica eu e você, ou a gente com qualquer pessoa, é o real ali, é o que vai ser. Nós não temos. Não somos, não é, a singularidade não é só do indivíduo, é do momento também. Você pode reagir de um jeito no momento e de outro completamente diferente em outro momento. Eu posso reagir de um jeito no momento e de um outro completamente diferente, porque eu vou estar num outro estado, a circunstância é outra. Então, é o real, né? Aí é que a teoria às vezes se perde, né? Por conta daquele momento. O contexto é outro, a sensação é outra interna, o sentimento é outro, e a expressão vai ser outra. Aí é Sim. a realidade. Você conhece bem os seus limites? E se sim, você costuma respeitá-los? Ah, eu acho que eu me conheço. Acho que eu tenho um bom conhecimento de mim. Agora, se eu conheço todos os meus limites, não. E isso é um pouco relativo também, né? Como eu estou mudando o tempo todo, às vezes aquilo que eu não dava conta antes, talvez hoje eu dê. Então, às vezes, eu arrisco um pouco para além do limite, para ver. Então, eu estou me descobrindo o tempo todo. Mas eu tenho uma noção de que, de forma geral, por exemplo, quando eu não me alimento bem, eu fico mal-humorado. E além de ficar bem de saúde mesmo, né? Então eu entendo que isso é um limite meu, não dá para eu ficar muito tempo sem comer. E aí vem o lance da autopercepção.
mais do que saber disso, é eu perceber que eu tô mal-humorado, ou perceber que eu tô com fome, ou perceber que eu tô mal-humorado porque eu tô com fome, né? Então, e aí agir e respeitar como você trouxe o limite. Então, muitas vezes sim, eu acho que eu consigo, e é isso, às vezes eu falo, meu, eu tô cansado, e eu vou dar uma deitada. E às vezes pode parecer até egoísmo, né? Falar, nossa, Paula, cheio de coisa para fazer e eu vou deitar. Claro que eu não vou ficar 3 horas deitado, né? Mas ali 10, 15 minutos que eu fique, eu percebo que é um bom cuidado para ela também, né? Eu vou cuidar de mim, eu vou estar melhor e eu cuido até melhor da minha esposa, da casa, do meu trabalho. Então, acho que são pequenas coisas que eu tenho consciência, mas é difícil dizer, porque tem limites que eu acho que eu não me dou conta ainda. É uma pergunta difícil essa, hein, Lara? Por exemplo, um limite que eu percebo que eu tenho uma dificuldade de conversar com o meu pai, que ele tem um jeitão meio durão, assim, sabe? E aí eu vou, por mais consciente que eu vá e, e me mantenha consciente por um certo ponto, em algum momento eu dou uma escorregada, sabe? E faço algo que eu não acho que é tão interessante. Não que eu me culpe, né? Mas que eu gostaria de ter feito diferente. Então, eu percebo esse limite, e de certa forma, sim, eu percebo esse limite, mas eu não dou conta muito dele, já vejo que ele se repete e trabalho. Aliás, muito do meu estudo em comunicação não violenta, para além de ser extremamente interessante para a educação, para a minha vida, tem a ver com meu pai também, né? Como, pô, meu pai, né? Eu quero ter uma relação legal com ele. Então, de certa forma, me motivou a seguir. Ah, então é isso. Acho que tem limites que eu respeito, tem limites que eu não respeito, mas de forma geral, acho que eu tenho uma boa consciência e acabo respeitando, sim, alguns limites. Você pensa na morte? Sim, a questão da espiritualidade, para mim, eu falei, né, é bastante forte. E eu penso na morte, mas com carinho, sabe? Porque ela me parece mais um momento de transformação. Então, quando a gente muda de trabalho, quando a gente muda de país, ou nasce um filho, ou alguém muito próximo, né, morre, eu diria desencarna, são transformações fortes na vida, né? As coisas tendem a ser de uma forma diferente e não vão ser mais como eram antes. E para mim a morte é mais um elemento nesse sentido. Ela é uma parte da vida. A vida passa pelo momento da morte para continuar de uma outra forma, para continuar em um outro lugar, para continuar de um outro jeito. E isso me faz bem, sabe? Eu estudo um pouco, então acho que tem elementos interessantes para que, estou falando no sentido científico, né? Para que eu me apegue a ela, sim, como uma possibilidade. E ao mesmo tempo tem o benefício que ela me traz de ter uma vida mais plena, mais livre, mais tranquila. Então, pensar na morte me ajuda até a aproveitar bem o tempo que eu tenho aqui agora, porque isso é óbvio para todos nós. Todos nós temos um limite de presença nesse mundo. Desaparecendo ou indo para outro lugar, vai acabar. Então, eu tento fazer aquilo que eu acho que é importante, pensando que ela pode bater na porta daqui meia hora. Porque é isso, né? Daqui meia hora eu posso não estar aqui. Qualquer pessoa que estiver perto de mim pode não estar aqui. Então, que eu viva como se fosse a última vez, mas não naquele sentido que eu acho que isso às vezes nos coloca numa condição um pouco saudável, né? Como se fosse a última vez. Tipo, eu vou fazer todas as graceiras, todas as extravagâncias. Acho que não é isso. É de eu estar em paz comigo se eu não ver mais essas pessoas, se eu não tiver mais
nessa... A ideia é o seguinte, eu cuidei tão bem de mim, das outras pessoas e do mundo, tanto quanto eu poderia. Pronto, tô cegado, beleza, então dá para morrer, no bom sentido, né? Dá para morrer no sentido literal, né? No bom sentido literal. Então eu vou estar, beleza. Se eu perceber que não, putz, eu vou me arrepender de alguma coisa, então acho que é algo que eu tenho que cuidar agora. Então é algo que eu acho que é valioso para a vida, pensar na morte, eu acho que sim. E prestar atenção nos sentimentos, tem a mesma perspectiva, né? Se algo está me incomodando, se eu estou me sentindo triste, bravo, é isso, também tem uma coisa importante aí que precisa ser cuidado. Acho que é isso, Clara. E o que você mudaria na sua vida se soubesse o dia da sua morte? Eu mudaria. Ou não mudaria Olha, nada? não, eu me sinto muito em paz nesse momento, mas eu acho que ter a consciência da morte, obviamente, traz uma intensidade maior. Acho que eu ia estar mais próximo ainda, mais afetivo, né, em relação às pessoas. Talvez tentaria, né, na questão da escola, arriscar talvez um pouco mais. Talvez. Talvez, não sei. Você, bom, pelo que você falou, acho que você já tem isso, né, de se preparar, de estar bem, independente de quanto tempo falte, de quanto tempo tenhamos, né? Você sente que se prepara, então, dessa forma como você vive, pensando na morte e agindo assim, cuidando do presente, das relações? Você sente que você está se preparando para a vida que você terá a partir dos 70, 80 anos de idade? Para mim, acho que entra aí um equilíbrio, né? Eu não quero viver agora para estar bem, só para estar bem daqui a 70 anos. Então, sim, quero estar. Eu vivo para me cuidar também. Até conversei já com a minha esposa sobre isso. Para mim, eu quero fazer mais atividade física, eu quero poder jogar vôlei com a minha filha, meu filho. Então, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu não vejo um problema em sacrificar minha saúde se for por algo que eu valorizo muito. Então, digamos que eu perco alguns anos de vida aí, mas trazendo, concretizando o meu propósito, concretizando a escola, ou, enfim, trabalhando por algo que é muito importante, que é muito valioso, né? Alguma causa que, pelo nome já diz, já justifique, né? Essa, essa minha perda de saúde. Então é isso, é um equilíbrio, mas sim, de forma geral, eu acho que eu cuido da minha saúde, tenho uma rotina que vai me deixar bem, espero que bem fisicamente, mentalmente, aí, lá para os 70, 80, se eu chegar lá. E o que te faz sentir raiva? Raiva. Os momentos de injustiça, quando eu vejo pessoas ou instituições com muito poder promovendo muito sofrimento, né? Se omitindo, às vezes, também, inclusive. Isso me dá um pouco de raiva, mas eu acho que rapidamente isso se transforma em tristeza. Porque é isso, né? A raiva categoriza porque provavelmente categoriza essas pessoas como más e perversas e erradas e que merecem ser punidas. Então a raiva é muito por esse caminho. Ainda que a raiva seja uma energia que nos movimenta, e eu gosto, sim, de todos os sentimentos, inclusive da raiva. Valorizo, inclusive, a raiva. Mas eu tomo cuidado para ela não queimar, né? Não me queimar ou queimar as pessoas.
Então é isso, acho que as injustiças, de forma geral, me dão raiva. Quando eu não estou bem, sabe, eu tendo a sentir mais raiva. E eu percebo que quando eu crio expectativas muito fechadas, eu sinto raiva, né, de como deve ser, como as coisas devem acontecer, isso me dá uma certa raiva. Ah, acho que é isso, né? Mas principalmente essas figuras que teoricamente teriam muito poder para tornar esse mundo melhor aqui, às vezes fazem exatamente o contrário, isso me dá um pouco de raiva às vezes. Como é que você costuma cuidar das suas relações, praticamente? Um exemplo, Ah, claro. eu acho que é a questão da presença, é uma tentativa, não é algo que eu consigo sempre, mas é escutar, escutar mesmo, né, para saber o que, que tem de valioso por trás daquilo que às vezes me incomoda, mas também falar de mim, né, também deixar claro o que, que é importante, o que eu penso, qual caminho que eu acho que é mais interessante, e aí construir com essa pessoa um caminho que cuide de mim e dela ao mesmo tempo. É isso que eu tento fazer com os meus filhos, com a minha esposa, principalmente, que é com quem eu tô o tempo todo, né? São as relações mais desafiadoras, com os meus pais, enfim, com as pessoas que são próximas. Então, é essa forma como eu tento cuidar. Quando eu tô com outras pessoas, é mais fácil, eu acho, porque quando as relações não são tão intensas e constantes, não dá muito tempo de entrar em muito conflito, né? Acho que é mais fácil. Mas acho que é isso, escutando, ouvindo, e é isso também, né? Agindo. Eu não preciso esperar a minha esposa falar, Fabiano, ó, tá cheio de lixo aí, precisa levar para fora. Eu preciso também me responsabilizar pelas ações que cuidam da nossa vida. E aí agir. É isso. Historicamente, a gente vê pessoas, líderes sociais, líderes religiosos, sendo perseguidos, que foram perseguidos por falarem aquilo que eles viam como verdade. E, e eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que a verdade ela é quase que mais punida do que a mentira. Eu tenho essa impressão. Para você, ou na sua visão, no seu ponto de vista, é mais fácil lidar com a verdade ou com a mentira? Sem dúvida nenhuma com a verdade. Porque a mentira, ela pode ser agradável por algum tempo, mas logo ela vai explodir, vai implodir, vai quebrar, não é sustentável. Mas eu acho muito importante tomar um certo cuidado com relação a como a gente traz a verdade. Então, me parece comum, em nome de uma autenticidade, a pessoa falar sem filtro, a pessoa falar sem se preocupar como isso vai afetar as pessoas, como isso vai chegar, como isso vai ser ouvido. Então, ter um pouco de empatia e sensibilidade durante a autenticidade, para mim, é fundamental. Então, eu posso chegar e dizer para alguém assim: você é um irresponsável, olha que absurdo que você está fazendo, você está fazendo tal. Eu posso falar dessa forma para ela. Ou eu posso dizer: isso que você fez, eu acho que a gente poderia fazer de uma forma diferente, que eu acho que seria melhor. Vamos tentar? Você pode tentar? Enfim, tem vários caminhos aí, né? Então, é isso. Eu acho que a sua verdade, ponto final. Mas a verdade por si só não é boa. A verdade pode levar uma pessoa ao suicídio, né? Se você traz com uma franqueza violenta, agressiva, crua, né? Se você é importante para alguém, a pessoa já não está bem, ela vai e se mata. E aí? Qual foi o ganho? E eu acho que os grandes líderes, sejam eles religiosos, políticos, filósofos, filosóficos, não importa. Acho que as pessoas precisam
ter sensibilidade e empatia para trazer aquilo que acreditam. Então, o quanto eu vou falar daquilo que é verdade, né, qual que é o nível de profundidade, qual que é o lugar, qual que é o meio. É uma coisa eu falar algo aqui para você, outra coisa é escrever para você, outra coisa é escrever um livro, outra coisa é estar dentro da universidade, outra coisa é estar num palanque, ou numa cadeia nacional, ou nos Telegram, nos Instas, sei lá como é que chama o outro lá, que é de Facebook. massa também. Então é isso. O que você está falando, aonde, com qual finalidade. Falar por falar, acho que também não ajuda. Na sua visão, como é possível a gente melhorar o nosso nível de percepção das coisas, do mundo, da situação, das relações, das pessoas, enfim? Acho que o primeiro ponto é a humildade de saber que você não sabe. O primeiro ponto é esse. A gente não sabe nem da gente. Eu não sei nem de mim. Eu não sei o que eu faria se alguém me sequestrasse. Eu posso dizer, eu ia ficar calmo, né? Ia tentar tranquilizar. E na hora H eu desmaio. Na hora H eu reajo e morro. Porque eu não sei, isso é uma situação que eu não vivi. Então eu não conheço a mim mesmo, eu não conheço minha esposa, eu não conheço meu filho e minha filha, eu não conheço o presidente da República. Eu não conheço. Então tenho humildade de estar aberto para entender, para descobrir. Então, o que eu sei são fatos. Isso foi falado, isso foi feito, isso foi dito. Então, ter essa humildade. E aí, investigar, claro. Então, a humildade, e primeiro é isso. Eu acho que no budismo tem um termo chamado vacuidade, se não me engano, que é a possibilidade de você estar como um vácuo, aberto, né, com espaço para as pessoas entrarem. E não para as pessoas se encaixar e se adaptarem à sua lógica, que é diferente. Então, primeiro é um pouco dessa humildade, sem se perder também, né? Não é tudo vale, tudo pode, mas é estar aberto para entender. E aí a gente fala de entender, conversando com as pessoas, lendo, buscando fontes que tenham consistência, fugindo um pouco daquilo que pode estar contaminado, mais enviesado. Tudo tem viés, tudo tem um viés, claro, mas tem aquilo que tem menos. As pessoas vivem em bolhas, e quanto mais entre iguais, menor é a bolha. Então, você tem 40 pessoas com quem você conversa, mas elas pensam exatamente como você. Então, é uma bolha super pequenininha. Então, tocar em outras bolhas, ouvir outras realidades, outras percepções, ainda que você não concorde, ainda que você não seja o que você quer, né? Acho que estudar, buscar ciência, buscar evidências científicas é fundamental para a gente guiar um pouquinho a nossa percepção de mundo, que também não é um Deus, né? Que também não é inquestionável. Acho que a questão espiritual, né, a transcendência, acho que é um aspecto legal também para investigar. Mas é isso, acho que é de cada um se, se ampliando em termos de consciência. Eu não consigo pensar em outro caminho que não seja esse, né? Oferecendo o que você pensa e vendo o que as pessoas entendem, se elas concordam ou não, então você vai ampliando, mas buscando das outras pessoas também, do mundo aí, do que ele está oferecendo. Acho que uma coisa muito legal também é o contato com a natureza, né, com esses elementos, né, seres não humanos e inclusive os não vivos. Eu acho que tem uma sabedoria, tem um aprendizado também nesse lugar de contemplação, de conexão, mais um nível vibracional, sei lá como que a gente pode dizer. Acho que também é uma fonte legal de, de consciência, de ampliação, de expansão de si, né, da consciência. Acho que é por aí um pouco. Eu queria até saber se tiver mais opções aí, queria saber, inclusive. Se você pudesse fazer um bem à humanidade, que bem faria? Eu acho que é isso que eu tento fazer o tempo inteiro.
qual é a oportunidade que eu tenho, qual que é o meu raio de alcance, qual que é o meu poder. E aí eu quero estar, sim, usando o máximo de poder na medida que eu entenda que eu faço um bom uso dele. Então, se alguém me chamar para em algum lugar dar uma aula sobre, sei lá, sobre Piaget, eu não vou aceitar, porque eu não tenho propriedade para isso. Ah, mas Fabiano, você vai ter um raio de ação, mas eu não tenho, então eu preciso ter responsabilidade quando eu pego o microfone ou quando eu tenho acesso a muitas pessoas. Eu acho que isso falta em muitos momentos, isso é grave. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero abrir mão do meu poder, das oportunidades que me chegam. Aí, essa é a sua pergunta, né? Então, o que eu gostaria, por exemplo, a escola, nesse momento, é o que eu mais gostaria de oferecer. Ah, mas, Fabiano, você pode ser vereador? Não sei, de repente, se for um negócio que eu descobri como um caminho potente para eu tornar o mundo melhor, eu vou aceitar, mas não sei. É difícil eu falar de todos esses caminhos possíveis, né? Acho que nesse momento, mais concretamente falando, eu gostaria de fazer parte de uma comunidade de aprendizagem, né? Que a gente chama de escola, eu chamo mais de uma comunidade de aprendizagem, onde que a gente está lá para aprender o tempo todo mundo que está lá, família, adolescente, criança, mas professor, gestor, todo mundo aprendendo. É o que eu gostaria de oferecer para o mundo nesse momento. Você já comentou que tem a ver um pouco com a relação com o pai. A pergunta é, de onde vem a sua paixão? Tem a ver com meu pai, mas realmente foi uma paixão, porque acho que foi 2004, não lembro direito, teve uma palestra em Campinas, eu fazia parte de uma organização social, e o pessoal falou, Fabiano, vai ter um negócio aí que eu acho que você vai gostar. Mas o que que é? Eles nem souberam me explicar direito, mas falaram, comunicação não violenta, vai ter um curso. Na verdade, nem era comunicação não violenta, era justiça restaurativa. Círculo restaurativo. E era uma sequência de encontros. Muita gente participando, foi um trabalho muito legal feito pela gestão em Campinas. E trouxe o Dominic Barter. Então eu conheci comunicação não violenta por ele. O cara é o cara que eu mais admiro hoje, então me sinto com muita sorte. E aí, achei legal pra caramba o negócio, muito bom, porque a minha pegada, no sentido da espiritualidade, ela me traz muitas referências importantes, mais filosóficas, mais conceituais, enfim, da importância do ser humano, do cuidar bem, blá, blá, blá. Mas a comunicação não violenta, ela é muito prática, ela, é, ela traz uma essência que tem a ver com uma espiritualidade que está muito além da religião, né, me encontrei, que para mim faz sentido mais para mim, ela nos une muito, com uma forma muito mais potente, muito mais prática, independente de algum tipo de crença, né, inclusive no sentido espiritual. Então é isso que me apaixonou. Ela é prática, ela é objetiva, ela é conceitual, ela é bastante palpável, digerível para muita gente nas mais diferentes áreas. E ela traz um aspecto prático também do cuidar de si, que para mim as religiões pecam um pouco, elas fortalecem, elas trazem muita ideia do sacrifício, mas não destacam o sacrifício como parte de um processo de autocuidado. Por incrível que pareça, eu só estou me sacrificando nisso porque tem algo muito valioso que eu estou cuidando. Então, eu estou cuidando de mim, me sacrificando por você. Porque é valioso para mim, é muito valioso. Se for pouco valioso, esse sacrifício ele deve ser deixado de lado, não feito. Então, isso é uma clareza que para mim não era tão clara dentro das religiões. Então, é isso que me apaixonou, e ela é para qualquer ambiente, né? Facilita muito entrar em qualquer ambiente. Então, e aí o Rosenberg traz que a comunicação não violenta é uma tentativa de investigar e tornar concreto o amor no dia a dia. Então, olha que legal, né? Eu conecto um monte de coisa de uma forma que é facilmente
apreendida, percebida por pessoas dos mais diversos contextos possíveis. Acho que é isso, né? É um instrumento de conexão, da gente perceber esse aspecto divino de qualquer ser humano, em qualquer lugar, sem passar por uma questão espiritual, ainda que seja muito forte a espiritualidade dentro, né, uma questão espiritual, dentro da comunicação não violenta. Então, eu identifico um aspecto divino nos seres humanos, na vida, nas relações, a partir da comunicação não violenta. Acho que isso que me conquistou. Eu não conheço muito sobre a comunicação não violenta, algumas coisas. Eu tenho uma pergunta assim, você sabe me dizer se ela tem como prioridade a comunicação não violenta de mim com o outro, como prioridade, ou de mim comigo mesmo? Ela traz 3 níveis. Tem o intrapessoal, que é de mim comigo mesmo, interpessoal, em eu e você aqui, e tem um sistêmico. Então, ela tem esses 3 aspectos. Isso não está, assim, tão claro, mas tanto Rosenberg quanto Dominique Barter, eles trazem a comunicação intrapessoal como a mais importante. Porque é aquela brincadeira, né? O café que eu vou oferecer é o café que eu tenho no bule aqui dentro, é um café amargo. E aí, então, tende a ser um desdobramento. A qualidade do sistema, a qualidade da minha relação com as pessoas, se eu não estiver bem comigo mesmo, vai ser muito difícil. E aí, eu priorizo os outros, muitas vezes, porque aquela pessoa é importante, então cuidar dela é cuidar de mim, mas sem eu estar bem, eu não vou conseguir cuidar dela. Eu não vou conseguir mudar um sistema, né? Uma regra, uma lei, um combinado dentro da escola, da empresa, ou o sistema jurídico. Não vou conseguir mudar o sistema, né? Porque eu tenho essa impressão de que se a gente não consegue se considerar genuinamente, é praticamente impossível a gente considerar genuinamente o outro. A gente não consegue se ouvir genuinamente, verdadeiramente, é muito difícil para a gente Sim. ter essa naturalidade em ouvir o outro de forma profunda, né? Por isso que eu perguntei. Sim. O que é justiça para você? Justiça. Acho que a justiça tem a ver com aquilo que cuida de um grupo, né? Me parece que tem a ver com como que a gente vai se relacionar de uma maneira em que eu fique bem e você também. Justiça é como se fosse esse combinado do que é justo ou não, tem a ver com aquilo que cuida de todo mundo ou não. Tem até um pressuposto ligado à igualdade, né? Eu gosto mais da ideia da equidade, que me parece uma justiça evoluída, né? Que leva em consideração as diferenças. Então, não dá para tratar todo mundo igual, entendendo que isso vai trazer um cuidado valioso igualmente, vai cuidar bem igualmente de todo mundo. Então, se tem um lugar que é um pouco mais alto e tem uma escada, ela cuida da possibilidade de ir e vir de quem anda, né, de quem é andante, mas cadeirante não. Então, equidade é isso, eu vou tratar diferente o cadeirante porque ele tem o mesmo acesso, aí a gente pode falar acesso físico, mas ou acesso a um direito diferente. E isso está se perdendo muito no nosso momento atual, né? De um discurso perigoso aí de que indígena é tudo igual, é igual a gente, de que mulher é igual, tudo, né? Não tem essa questão homem e mulher, não tem diferença, que deficiente não precisa ter alguma condição de apoio para buscar, para conquistar uma igualdade. A questão material produz gravíssimos
abismos, né, profundos abismos de desigualdade, e aí afetam profundamente a condição para a pessoa disputar, porque é isso que acontece, você não tem espaço para todo mundo ter uma vida digna, né? Então são poucas oportunidades. E aí quando alguém não dá conta, a culpa é dela. E isso é grave, porque tem um sistema aí que privilegia certos grupos, certas condições, certos corpos, certas cores. E isso me parece uma justiça muito torta. Então é isso. A gente precisa cuidar. Interessante isso que você falou, porque parece que a justiça passa na necessidade de eu perguntar para o outro o que você precisa. Né? Porque como eu vou determinar que é justo que o outro tenha isso ou aquilo, ou que é justo que o outro seja assim ou assado. Quando eu pergunto, ninguém melhor do que cada um dizer o que lhe parece justo, né, para si. Lógico, eu posso falar que algo é justo para mim e para você é injusto, mas aí você vai poder dizer o que fica justo para você, né? E aí eu vou saber o seu ponto de vista. Não tem como uma pessoa determinar o que é justo para todo mundo. Precisa participar da construção. Do jeito que você falou, interessante. É isso aí. Você, para a gente encerrar, você falou várias vezes da espiritualidade, do quanto é importante para você esse olhar, esse cuidado. E o que é espiritualidade para você? Acho que tem um aspecto que é prático, concreto, e tem um aspecto que é abstrato, que é inominável, não dá para dar nome. Então, a espiritualidade para mim tem a ver com aquilo que transcende, que rompe com o que é material, com o que é concreto, com o que enfim, não sei explicar direito, mas é que vai além. Então, tem a ver com esse mundo espiritual, com leis específicas, né, que regem o mundo espiritual, e que fazem parte da natureza, né? Essas leis não são leis à parte, elas estão entram como parte das leis da natureza. Então não é milagre, né? Algumas coisas que são de uma ordem espiritual, né? De uma ordem religiosa, são apenas expressões de efeitos que são regidos por leis que a gente ainda não, pelo menos não no sentido mais acadêmico, mais de uma ciência tradicional mais aceito. Ainda que tenha muitos estudos interessantes dentro da academia voltado para esse aspecto da espiritualidade. E a religião, para mim, é só uma forma de olhar para isso, de vivenciar a espiritualidade. Então, é como se fosse uma receita ali que todos nós temos no nosso aspecto espiritual, e aí quando tem alguém que não acredita em Deus, que não acredita no mundo espiritual, mas vive profundamente o amor, a compaixão, né, tem uma humanidade, né, vibrante dentro de si, então vive espiritualidade, vive perdão, né, vive, enfim, abertura para o novo, contato com as pessoas, a apreciação da natureza, ou a meditação, enfim. Então, independe da religião em si, mas a religião, acho que ela, de certa forma, potencializa, apoia, às vezes, talvez até prejudique, dependendo da situação, né? Mas ela ela é uma forma de expressar. Então, todos nós que temos alguma religião, temos uma irmandade nesse sentido. E aí tem um aspecto que já não é abstrato, então é o que eu sinto,
o que faz sentido para mim, as experiências no micro, né, que eu vivo. Então, enfim, intuição, sensação, percepção, ideal de mundo, ideal né, que tipo de relação eu tenho com, enfim, esse aspecto espiritual, né, com divindades ou seres de uma outra dimensão. Então, para mim, seria isso, a espiritualidade, basicamente. Bem resumidamente. Muito bom. Cerramos, então? Essa aqui eu tinha colocado como última. Legal, muito bom, curti bastante. São assuntos que não estamos acostumados a falar, assim, né? A conversar sobre isso no cotidiano. Assim, às vezes falamos isso com uma pessoa ou outra, mas com todos os quais a gente se relaciona, não, né? Eu vejo como é importante, porque são coisas que, como você falou no começo, afetam nossa vida de fato, né? Sim. E a gente foge muitas vezes, né? Sem do desconforto, de olhar, de falar, de sentir, perceber. Eu quero te agradecer profundamente, assim, pela sua generosidade, sua disposição de falar dessas coisas, falar publicamente, apesar de estar falando aqui para mim, mas é publicamente. Realmente eu me sinto encontrando um mundo novo, né? Quando eu encontro outra pessoa. Falou das as bolhas a nível de grupo, mas a gente tem a nossa bolha individual, né? E que eu acho Uhum. importante a gente deixar ela ser permeável, às vezes, né? Para encontrar mais do mundo, encontrar, deixar que o mundo também nos encontre. Obrigada. Sim. Gratidão, Lara, foi um prazer enorme e muito, acho que para mim mesmo, né? Me entender um pouco melhor também quando a gente fala da gente, a gente se entende melhor, né? Obrigado, um beijo enorme aí para quem estiver assistindo a gente. E imagino que com uma boa paciência, né? A gente está batendo quase 2 horas aqui. Eu nem olhei o tempo. Mas a gente tem. Acho que é importante a gente ter paciência para as coisas que são importantes, né? Não passar rápido. A gente quer passar rápido, às vezes, para o essencial e fica muito tempo no que às vezes não é essencial, né? Exato. Obrigado, boa semana. Gratidão Para também. nós. Ótima semana para nós. Neilo, um beijão, até mais. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau.